Agora, gente, esse louvor é lindo. vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a saúde integrativa com a nossa querida Mariane. Mariane, Mariane. Conta mil, Mariane. Conta mil Desse bênçãos. jeito. Vou contar tudo. Conte Tudo, e não esconda nada. isso que eu ia dizer, não esconda nada, Mariane. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, amiga. Dizer que é um prazer imenso estar aqui, uma honra. E mais ainda agora que eu posso falar abertamente, né, com pessoas de Deus, eu fico muito mais à vontade de poder me expressar de fato. Amém, maravilha. Que bênção. Que bom, né? Porque eu sei que o assunto que eu trago hoje para vocês, como a gente estava falando no início, né, é algo muito disruptivo, principalmente porque vai de encontro, muitas vezes, ao que é pregado como saúde por aí, né? A saúde integrativa, eu sou farmacêutica por formação, deixa eu me apresentar um pouquinho para contextualizar. Eu sou de Garanhuns, nascida e criada, mas os meus pais têm raiz por aqui, Lajedo, Jupi, os Monteiros aqui da região é família. E sou farmacêutica há mais de 10 anos, né, vai fazer 11 anos, e eu estou nesse mundo da saúde integrativa há 6 anos. Né, desde 2019, eu iniciei com o tratamento de ozonoterapia, que é algo bem inovador aqui para a região. Né, quando eu iniciei, ninguém fazia na época aqui, e já foi um desafio, porque eu digo, meu Deus, eu vou entrar com uma coisa nova numa cidade de interior, as pessoas não conhecem, né, a gente já fica naquele medo, naquele receio. E, a partir daí, né, eu nasci e me criei dentro de uma farmácia. Então, já é bem disruptivo, porque agora eu preciso ir contra a maré dentro da indústria farmacêutica, dentro da saúde convencional. E queria registrar também que nada mais providencial de Deus, vamos dizer assim, é essa música. Porque o que a gente fala dentro da saúde integrativa é justamente voltar às raízes. Né? Você voltar ao início, aquelas receitinhas de vovó que funcionam. Aquele chazinho. Sabe? Aquele chazinho as que ervazinhas. Funciona. Exatamente. É a gente voltar ao início, sabe? Voltar ao natural. E a saúde integrativa é isso. Como o próprio nome diz, é você integrar o ser humano. Né? A gente não lida com nenhum paciente pela doença que ele apresenta. A gente trata de ser humano. A gente cuida do paciente e não da doença. Então, a gente trata diversas patologias que o paciente apresenta. Qualquer patologia, a gente acolhe aquele paciente e trata dele de forma integral. Porque a gente entende que o paciente não é a doença dele. Né? A doença se desenvolve, ela tem um início, ela tem um gatilho. E tem que ter um fim. E tem que ter um fim. Né? E a saúde integrativa ela vem justamente investigar o que aconteceu, entender por que daquela patologia, por que daquele sintoma que muitas vezes parece tão comum e as pessoas acabam normalizando. Né? Então, crises de enxaqueca, eu estou com dor de cabeça sempre, eu estou com uma fadiga crônica, eu estou com... Toma de pirona que passa. Exatamente. Né? E a integrativa vem para exatamente entender daquele ser humano, não daquela patologia, eu afirmo mais uma vez, e descobrir qual a raiz daquele problema para tratar a raiz do problema. E aí envolve saúde emocional, saúde espiritual, porque nós somos um ser em 3, corpo, alma e espírito. E a gente está muito mais preocupado, hoje em dia, a saúde está muito mais preocupada em tratar o corpo, e a gente esquece que o corpo é a última esfera. A gente é primeiro espiritual, depois almático, para depois ir para o corpo. Então, quando uma doença já está instalada no corpo, existe muito mais coisa por trás que é negligenciada. E a saúde integrativa vem para unir esses 3 e trazer resultado, de fato, para os nossos pacientes. Que legal. Mariane, a saúde integrativa, ela difere da medicina convencional em quê? Não vamos usar esse termo divergir, tá? Mas ela é complementar. Porque na saúde convencional está instalado da seguinte maneira. Você chega com uma dor de cabeça e é aliviado aquele sintoma. A saúde convencional é essa. Você chega com uma pressão alta, você toma um remédio para baixar essa pressão. Mas a causa continua. Exatamente. E aí a saúde integrativa ela vem justamente em investigar a causa daquela patologia, porque nenhuma doença começa da noite para o dia. Toda ela, a menos que seja algo agudo, uma fratura, algo assim, mas ela é uma construção. Então, assim como você constrói uma doença, você constrói sua saúde.
E aí a saúde integrativa vem para isso, ela vem para investigar, de fato, qual a raiz daquele problema, o que é que levou aquele paciente a desenvolver aquele sintoma, desenvolver aquela hipertensão, desenvolver aquele diabetes ou qualquer outra patologia, e tentar reverter esse caminho que foi construído para aquela doença. Então, muitas vezes diverge da saúde convencional, porque a gente acaba não se limitando a dar medicamentos para o paciente. E aí isso a gente envolve indústria farmacêutica, envolve todo um cenário político, infelizmente, que tem um poder muito grande, sobretudo no Brasil. Né? A gente, muitas vezes, eu já tratei diversos pacientes sem nenhum medicamento. Então, isso vai de encontro, muitas vezes. Então, a gente tem esse viés. Né? Mas, a gente, dentro da prática integrativa, nós somos coadjuvantes. Então, nenhum paciente que é tratado da prática integrativa, ele vai deixar de tomar um medicamento, você vai chegar lá e vai parar tudo. Não. Mas vamos investigar o porquê daquela doença, investigar o porquê daquela patologia, e, se for necessário, continua. E a gente vai, como coadjuvante, dando suporte para aquele corpo responder melhor a qualquer tratamento que ele já vem fazendo. Então, é coadjuvante. Nossa, muito interessante. Alberi, alguma pergunta? O que é ozonioterapia? A ozonioterapia é uma técnica dentro das práticas integrativas. Né? Foi a que eu iniciei com a ozonioterapia. Então, onde a gente utiliza um gás ozônio, né? Para justamente o tratamento dessas doenças. Então, ele é um oxigênio ativado. Então, a gente vai dar para o corpo um suporte de oxigênio. A gente utiliza de diversas maneiras, né, dentro da prática, dentro do consultório. Ele pode ser feito por infusão, pelo sangue, pelo ouvido, de forma auricular, para tratamentos a nível cabeça e pescoço. Então, enxaqueca, dor de garganta, otite, rinite, sinusite, todas essas ites, essas inflamações, porque ele tem um poder muito grande, né, contra micro-organismos, então mata bactérias, fungos, vírus, e também ação anti-inflamatória. A gente consegue minimizar processos inflamatórios importantes com a ozonioterapia. Mas como ele é usado? A gente tem um aparelho, certo? A gente utiliza um cilindro de oxigênio, e desse cilindro ele é convertido dentro do aparelho, gera o ozônio. A gente vai lá com a seringa, colhe o ozônio e injeta no paciente, aplica no paciente. É dolorido? Que legal. Para algumas patologias, quando é aplicação local, por exemplo, tendinite, coluna, bursite, alguma inflamação, a gente faz a aplicação no local, no ponto da dor. Então, se estiver muito inflamado, tende a ser um pouco dolorido. Mas nada, mundo de outro mundo. E quem tem dor, eu sempre digo, quem tem dor, a dor que a pessoa sente é muito maior do que a dor da aplicação, né? Então, compensa. Verdade. Muito bom, viu? Mas é bem tranquilo. Muito legal. Que legal, legal mesmo. O papel das emoções. Qual é o papel das emoções na vida das pessoas? E como a saúde integrativa pode ajudar nesse sentido? Pois é, tem se falado cada vez mais, né, sobre a saúde emocional, sobre cuidar das emoções, principalmente após a pandemia. Mas já se sabe que, obviamente, como eu falei no início, a gente é corpo, alma e espírito. Então, as nossas emoções, elas influenciam diretamente a nossa saúde. E aí eu já vou fazer uma pergunta. Quem nunca teve uma raiva ou um estresse e teve diarreia? Então, a nossa emoção, ela reflete diretamente na nossa saúde. Né? Ter bons pensamentos. Quando você falou no início sobre o canto, só uma curiosidade, deve já ficar aqui o alerta. Existe um nervo chamado nervo vago, que ele tem uma ligação direta do nosso cérebro com o nosso intestino. Por isso, inclusive, que chamam o nosso intestino de segundo cérebro. Né? Há uma ligação direta. E o fato da gente cantarolar músicas de qualidade, né, obviamente, ativa esse nervo vago. Então, o cantar, o ter bons pensamentos, o você... Obviamente que aqui a gente não vai estar... eu vou estar sempre positiva diante de cenários negativos. Não, porque a gente passa por problemas, obviamente, mas é você estar acima desse problema. Assim como a integrativa prega de você não é essa doença. A gente precisa realmente ter mais sensibilidade para isso. Então, uma raiva, um estresse, e principalmente ele a longo prazo, ele pode vir a desenvolver alguma doença muito grave. Existe uma linha de estudo de medicina germânica, que é bem interessante,
que ele associa muito também as emoções às doenças. Então, por exemplo, o câncer de mama tem muita relação com raiva e rancor guardado por muito tempo. Então, a gente, dentro da integrativa, também fala muito sobre as emoções, porque a gente precisa cuidar das nossas emoções para ter saúde no corpo. A gente vê muito só o corpo. Uma das coisas que é mais interessante falar é que eu trabalhei um tempo com estética, né, e eu tinha essa visão de estética. Hoje, com a integrativa, é diferente. Então, por exemplo, eu tenho muita acne, eu tenho um rosto muito acneico, né, pele muito oleosa. A nossa pele, ela é somente um órgão excretor. Então, se ela está excretando algo, é porque algo dentro do nosso corpo está desajustado. Então, a gente trata a acne muitas vezes sem tocar na pele do paciente. A gente trata o fígado do paciente, trata o intestino do paciente, trata as emoções do paciente. E tudo isso vai refletir num corpo saudável, num corpo mais cheio de vida, né, de vitalidade. Albéria, alguma pergunta, Albéria? A espiritualidade, Edivaneide falou do papel das emoções na medicina integrativa, e eu pergunto, qual o papel da espiritualidade? Eu digo sempre que é o primeiro pilar, né? A gente é primeiro espírito, para depois ser alma e depois ser corpo. Então, concordo. Então, é a parte mais fundamental. Né? Obviamente que dentro do consultório, essa conversa que eu tenho aqui é de forma mais aberta, mas para o consultório a gente tem mais receio. Eu não posso falar, né, sobre Deus, por exemplo, diretamente. Mas é o primeiro pilar. E aí, quando a gente aborda a espiritualidade, inclusive saiu essas semanas, está com uns dias, que o Conselho de Medicina resolveu agora fazer estudos e tem um comitê para estudar a espiritualidade, o poder da oração para a cura das doenças. E aí, quando eu vi a reportagem, eu até brinquei, eu disse, mas agora que resolveram ver isso, né? Já é uma coisa, pois é, tão óbvia para a gente que entende. Então, verdade. A raiz é isso, é você ter um espiritual fortalecido, é você, independente de religião, obviamente, mas ter esse espiritual fortalecido também, para que você consiga, a partir daí, você desenvolver nas outras esferas, alma e corpo, né, muito mais saúde e vitalidade. Então, é fundamental. Alimentação. Como a alimentação, o sono e o intestino afetam os hormônios e a energia das pessoas, do ser humano? Tem até uma frase que eu sempre digo. O nosso corpo, ele é uma engrenagem que o nosso Criador fez de forma muito perfeita. E como engrenagem, todas as peças precisam estar funcionando, senão aquela engrenagem não vai funcionar. E aí, falando já para a esfera corpo, né, existem alguns pilares que são fundamentais para a gente ter saúde. A alimentação, água, exercício físico e sono. E dessas 4, obviamente, de forma mais ampla, a gente vai migrando para todo o restante. Na alimentação é o que comer, o que não comer. O intestino é algo fundamental, né? Inclusive, eu tenho feito vários estudos agora mais voltados para essa parte intestinal. Porque cada vez mais eu tenho visto o quanto o intestino tem relação direta com 90% das patologias. Então, se eu trato o intestino, eu dou saúde para o paciente. Então, eu estou focando muito nisso. E aí, o que é que a gente deve se alimentar? É voltar para o início. É a gente parar de desembrulhar tanto e descascar um pouco mais, sabe? Eu falo muito também no consultório. Tem paciente que chega também querendo milagre, né? Quer que chega lá e em 5 sessões a gente dê conta de uma vida inteira desregrada. E aí não é bem assim, né? A gente constrói a doença, precisa reconstruir a saúde. E muitas vezes é o básico que funciona. É você tomar a água que o teu corpo precisa, é você respirar. Os nutrientes básicos, oxigênio, água, a gente tem disponível, o nosso Criador deixou de forma abundante. E a gente negligencia nas pequenas coisas. Às vezes o paciente, tem paciente que, quando entra no consultório, eu faço a leitura já dele entrar. Tinha uma paciente que ela entrava no consultório assim, respirando super ofegante, cansando, super rápido. E ela tinha uma enxaqueca crônica. E a gente investiga, faz exames, avalia. O que é que faltava para ela? Oxigênio. Meu Deus. Oxigênio. Está aí, abundante, de graça. De graça. A gente faz tão no automático, a vida é tão corrida, a gente fala tanto, a gente age tanto que a gente não respira. Isso. E é o nutriente mais importante e mais abundante, que está aí de graça. E a gente faz exercícios de meditação, de respiração,
para um pouquinho antes de dormir, respira, tem um teu momento com Deus, percebe o que você percebe que você está respirando, né? Traz oxigênio para o teu corpo. E aí as coisas mais básicas é água, tomar 2 litros, 2,5 litros, 3 litros, dependendo do peso da pessoa, por dia de água, é fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, é botar o pezinho no chão, na grama, sabe? É você contemplar e você descascar mais e desembrulhar menos. Então é sempre, parece tão óbvio, é um básico tão simples, mas que a gente tem negligenciado. E eu acho que a saúde integrativa tem tomado força, né? Depois da pandemia, quando eu falei, a gente ganhou muito mais espaço. As pessoas começaram a olhar um pouco mais para si, com mais cuidado novamente. Apesar que já estão esquecendo de novo, né? Já está virando tudo pelo avesso de novo. Mas a gente precisa começar a voltar, sabe, às origens. Não se fala mais em tomar remédio de verme. Antigamente todo mundo tomava, né? Todo ano tinha que tomar. Tinha que tomar a dose. Hoje em dia não fala mais. E eles continuam ali. Eles continuam ali. Então, a gente era uma vez tá por na ano, mas era integrativa, sagrado. E tinha que dar diarreia, que se não desse, não tinha funcionado. Mas hoje não existe mais, é impressionante, né? E a gente está aí para voltar às origens. É verdade. Camila, vamos... Eu tomo muito alho música. com banana para verme. Quais são as ferramentas naturais que são usadas na saúde integrativa? Existem várias técnicas que a gente consegue utilizar. A ozonoterapia, as suplementações, a fitoterapia, então a parte de plantas medicinais, a gente prescreve muito, né? Também tem algumas suplementações em soro endovenoso ou intramuscular, principalmente porque pacientes que, principalmente mulheres, né, são muito mais acometidas com desbiose ou algum problema gastrointestinal. Então, quando a gente suplementa, né, alguma deficiência por via oral, a gente perde muito na absorção gástrica. E aí, a via endovenosa, a gente consegue fazer a absorção quase 100%, a gente supre muito mais aquela necessidade. Né? Tem terapia neural, então são várias técnicas sempre para o natural. A gente dá condições para o corpo, estimula o corpo novamente a produzir enzimas antioxidantes, como é o caso do ozônio. Né? A gente suplementa muitos pacientes, a gente descontamina, a gente desparasita, a gente desintoxica, né? Então sempre com técnicas naturais, e eu falo muito que é muito mais o que não fazer do que o que fazer, porque a gente está contaminado o tempo todo, por exemplo, a gente não tem como não se contaminar, né? O ar, as frutas, verduras, por mais saudável que seja, mas tem agrotóxico, tem pesticida, a gente se contamina muito e muito pouco se descontamina. Então a gente tem muito metal pesado, tem muita intoxicação. A gente faz essa limpeza e depois essa reposição nutricional e estimula o nosso corpo a funcionar. E como é feita essa desintoxicação? A desintoxicação, existem algumas técnicas, como desintoxicação iônica, que é uma técnica que a gente utiliza, bota os pés dentro da água e com um aparelhozinho elétrico, a gente faz com que aquela condução elétrica daqueles metais pesados, eles desçam para serem eliminados. E a gente elimina na urina, nas fezes, no suor, né? Também tem na soroterapia, existem ativos que são antioxidantes. A gente fica no soro endovenoso, dentro do consultório, e faz essa limpeza. Mas o melhor detox que existe na vida, sono. Então, uma boa noite de sono, o nosso fígado ele tem capacidade de regenerar e de desintoxicar. É tudo natural. Maravilha, viu? Que maravilha, tá tudo de graça. pra gente. De graça. E a gente não valoriza. Verdade. Mariane, como é feita a biorressonância? Porque nós conhecemos a ressonância, né? Mas a biorressonância, a bio eu não conhecia. A biorressonância é uma técnica, né? É um exame que a gente faz dentro do consultório, sempre no início do tratamento, para a gente entender como é que está aquele paciente naquele momento. Então, cada órgão do nosso corpo, ele emite uma frequência elétrica. Nós somos energia, né? Você vê que nós temos uma sala com várias pessoas, vai ficando quente, a gente emite energia. Né? E aí, cada órgão ele tem passa a sua corrente elétrica estrutural daquele órgão. E aí, no exame de biorressonância, é um exame feito no consultório, o paciente segura um eletrodo, naquele eletrodo ele vai a corrente do corpo, a energia do corpo vai passar para aquele aparelho, para aquele eletrodo, e vai fazer a leitura. Então, é uma escânia, realmente, do corpo.
Então, eu consigo ver as deficiências de minerais, de vitaminas, de aminoácidos, o que é que está faltando, como é que está o intestino, se tem desbiose, se não tem. Então, é um exame eletrofísico. E aí, obviamente, que não é um exame de diagnóstico, mas ele nos norteia por onde começar, por onde aquela deficiência está. Então, o paciente apresenta, por exemplo, muita dor de cabeça, muita enxaqueca, muita fadiga, muito cansaço, um cansaço extremo. Vamos investigar. E aí, nesse exame, está lá, vitamina B12, vitamina D, vitamina C faltando, zinco. Está faltando tudo. Eu sei que eu preciso nutrir aquele paciente daquilo ali. Se é um paciente que apresenta queixas, e aí eu vejo lá que está o intestino muito irritável, que está com muita desbiose, intestino muito preso, eu preciso primeiro desparasitar e repor aquele intestino. Então, eu consigo, com esse exame, no consultório, ter um norte muito importante de por onde começar a investigação. Que eu digo, é um quebra-cabeça. A gente vai investigando, vai procurando daqui, procurando dali, até a gente, de fato, encontrar onde a gente precisa cuidar daquele paciente. Que legal. No caso, todos os pacientes que passam por você faz esse exame? Sim. Sim. Na primeira consulta, a gente tem a anamnese. Em torno de 1h30, 2 horas de consulta. Tem paciente de 3 horas numa consulta. E aí, dentro de toda a anamnese, né, todo o histórico, para entender como é que está a alma daquele paciente, como é que estão as emoções daquele paciente, a gente faz esse exame também para a gente começar a nortear os protocolos de tratamento a partir daí. Então, é tudo feito no consultório. O que você acha da carne? Não tem nada... E aí, a literatura é muito... Né, uma literatura diz uma coisa, outros diz outra. A gente precisa entender do paciente. Tem pacientes que carne é muito bom. Ele não tem intolerância, ele consegue absorver muito bem, ele consegue... Né? Tem paciente que não. E aí vai muito de cada paciente. Eu já desisti. Desisti da carne, porque eu não me dava bem com ela. E aí é isso. A gente não vai nem entrar nesse mérito. O leite, o açúcar e o glúten são 3 alimentos que aí é para todo mundo. Ele é inflamatório. Então, esse não tem açúcar, leites derivados e glúten. E glúten. Está no trigo, né? O glúten. Exato. São os 3 vilões realmente, assim, porque são muito inflamatórios. E aí, de maneira geral. Mas no restante, por exemplo, eu particularmente não posso comer melancia. É uma fruta, é natural, mas o meu corpo eu sou muito individual. E aí, a gente fala muito disso, né? Cada ser é muito único. Então, para alguns faz muito bem, para outros não fazem, né? Então, com exceção dessas 3 que eu falei, açúcar, leite, derivados e glúten, todo o restante é muito particular. Eu tenho uma paciente muito que legal. ela está com intolerância a tudo que é fruta. Tudo que é fruta. E eu fico assim, triste, né? Porque, bichinha... Vamos investigar. Só pode comer verdura agora, porquê? carne. Não é? Pois é. Bom, saudável, mas para ela não está sendo. Precisa investigar, de fato, alguma intolerância que ela pode ter desenvolvido. Justamente. E a medicina fitoterápica? Fala um pouquinho para a gente, explica um pouquinho a importância dela. A fitoterapia é uma área também, né, que a gente aborda muito, porque é tudo muito natural. Então, as plantas elas têm uma capacidade muito grande, desde a cicatrização, melhorar intestino, então, para tudo, né? O que acontece? Muitas vezes ela é diminuída porque tudo que é natural, e aí vem a fitoterapia, o ozônio, todas as práticas, ninguém pode patentear, ninguém pode ter o domínio sobre aquilo ali. Então, muitas vezes é tido como, não resolve, não, mas a gente tem muito embasamento científico para isso. Né? E resultados, porque antigamente não existia medicamentos, não existia, né, nada muito assim. Obviamente que a gente precisa valorizar também a saúde hoje, a tecnologia hoje nos ajuda muito. E por isso que eu digo sempre, é um coadjuvante, é um fitoterápico, é um nutriente que está faltando. O que é que está faltando ali para dar suporte àquele paciente? Né? A gente precisa alinhar todas as esferas, né, e conversar junto, inclusive com as terapias convencionais. Mas é um aliado maravilhoso. Né? Existem diversas plantas e todas elas têm a sua área de atuação e a sua especialidade. E o floral de Bach, dentre outros? Também está dentro das práticas integrativas. Né? A gente também tem ação muito importante dentro dos florais,
principalmente para o uso contínuo. Então, assim, é algo que você vai usando sempre, você vai vendo a resposta, né? Por exemplo, diferente do ozônio, que a gente tem uma ação muito imediata, né? Os florais é algo mais para o home care, para ele ficar fazendo uso, para ele usar sempre. É um hábito, né? E você vê o resultado. Sei. Eu tenho muito bom. vontade de usar. Inclusive, eu fiz um curso de florais, né? Muito bom. Mas Como é? Como funciona esse florais? Existem vários tipos, né, de florais, lavanda, hortelã, e aí a ação daquela planta, ela é muito concentrada e você inala. E aí, por exemplo, a lavanda é muito bom Nossa. para dormir. Você pinga algumas gotas no travesseiro, Que você legal. vai estar inalando ali aquela substância hiperconcentrada, né, que nos florais eles são. É uma essência. E aí você vai ter a ação Daquela ativo, essência. de uso. Nossa. Tipo o eucalipto também. É, né? eu lembrei logo do eucalipto. Que minha Óleos Óleos irmã, essenciais. eu acho que ela é quase uma médica fitoterápica, minha irmã, né? Tudo que eu falo para ela, mulher, faz um chá disso, mulher, ela tem chá para tudo. E eu lembro que uma vez o meu menino, ele estava muito gripado. Aí ela, Ivana, mulher, olha, vem buscar eucalipto aqui em casa, tu ferve o eucalipto, coloca no quarto, coloca ele lá deitadinho. No outro dia ele tá bonzinho. e realmente E realmente mesmo. funciona. Colocar uma bacia com eucalipto Isso, perto da cama para você Isso, ficar desse jeito. respirando. Tranca as janelas. Tem todo Todo um protocolo. Todo preparo. protocolo, todo preparo, isso. Mas funciona. E funciona, realmente. Agora, assim, uma coisa que acaba, acho que como toda área, né, descredibilizando muitas vezes, é que as pessoas querem também que isso resolva todos os problemas do mundo. E não é assim. Né? Quando você já está com uma doença instalada, são muitos fatores que precisam ser olhados. Né? Eu sou professora, dou aula, dou palestra, e assim, eu sempre pergunto nas minhas aulas, quem aqui, ou palestra, né, quem aqui foi para algum profissional e ele perguntou sobre o teu intestino? Muito pouco se fala. Isso mesmo. Como é que está a tua qualidade de sono? Então, não é um floral, não é um fitoterápico, não é uma técnica. É você parar para analisar como é que está a tua vida e o que é que de hábitos você precisa melhorar para você ter qualidade de vida. E aí vai desde um melhorar com o floral, com o fitoterápico, com uma técnica, até coisas básicas do nosso dia a dia, né? Como a gente falou, do sono, da água, da uma boa alimentação. Fui Um pouco de vitamina D fui do sol vítima também. disso também. Tive uma semana tão corrida e assim, a gente às vezes ignora os sinais que o nosso corpo dá, né? E o primeiro sinal que o meu corpo deu foi o meu cabelo cair extremamente. E aí eu falei, mas deve ser o estresse do trabalho, a correria do dia a dia. Até que o meu corpo realmente arriou. E aí, quando eu fiz os exames, minhas taxas baixas, falta de vitaminas. E aí eu falo, meu Deus, realmente, como É uma importante, né? A gente sempre está atento. É uma máquina. E se você não está ali dando a manutenção, Exatamente. realmente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Foi Elvis. Não, Elvis não, foi Fura Bolha News. Foi Fura Bolha News. Tenho sinusite e tenho medo de injeção. Como seria o tratamento com ozônio? É um mito, tá? Nem todas as técnicas com ozônio são feitas de forma injetável. Nesse caso específico, rinite, sinusite, otites, não é invasivo, certo? A gente usa um estetoscópio, desse que a gente usa que o médico usa para ouvir o coração. É o mesmo esteto, a gente coloca no ouvido do paciente, só que ele, na outra ponta, na ponta dele, ele é aberto. E a gente vem com gás e introduz. Então, não sente nada, não tem nenhum tipo de dor. Essas aplicações que são injetáveis são mais aplicações locais. Então, quando é uma dor específica em algum membro, a gente faz a aplicação local. Mas existem outras técnicas, outras vias que não tem nenhuma dor, nem nada. E aí, rinite, sinusite, todas essas ites, não é invasivo, não sente nada. Bem legal. Jailma Ribeiro colocou, boa noite, Jesus abençoe o talento da Camila. Realmente é a inspiração de Deus. Amém. Obrigada. Concordo. Elvis Guerra. Mas não morre. É verdade. Elvis Guerra. Sou o pai da Camila. Apesar de estar longe,
Não paro de agradecer a Deus por ela. Ela me enche de orgulho. E estou Ai, assistindo de Londrina. Parabéns Boa a você pela noite, filha, Elvis. Elvis. Parabéns. Boa noite a você. Camila, Claudete Couto colocou lindo louvor. Concordo também. Concordo, Claudete. Lindíssimo. Lindo. Matuto do Queijo, um abraço, Eita, um Matuto abraço. do Queijo. Deve tá lá fabricar queijo. Deve ser tá lá gostoso. nos assistindo do Recife. Um abraço em Lúcia, nas crianças. Não é? E, Albéria, alguma pergunta, Albéria? A pergunta, vou deixar mais para frente. Quando ela deixar assim é porque ela vem com uma bomba, viu? Albéria, eu conheço a Albéria. Eu sou tão boazinha, e você dizendo que eu tô com bomba. Não é disso, não. Diga isso não. Fala um pouquinho, Mariane, sobre a suplementação. Como é feita essa suplementação, em que ela nos ajuda. Vamos lá. A suplementação, hoje em dia, ela é necessária. Obviamente que a gente tem nutrientes no alimento, mas até mesmo os alimentos, por mais orgânicos e naturais que sejam, eles não têm mais a capacidade de nos fornecer a quantidade de nutrientes suficiente. Para você ter noção, existe um estudo que foi feito há uns 6 anos atrás, que o que a gente precisa hoje para conseguir a mesma quantidade de vitamina C na laranja é 3 vezes mais do que precisaria há 20 anos atrás. Porque o solo está muito contaminado. Então, desde o solo, já não se tem mais tanto nutriente como tinha antigamente. Então, a suplementação hoje ela se faz necessária. Né? E a gente não suplementa de forma indiscriminada, suplementa tudo, de todo jeito, para todo mundo. Não é receita de bolo. Cada paciente é único. O que você apresentou de queda capilar, de que precisava eram nutrientes específicos para aquilo. Então, cada paciente a gente faz, no exame de biorressonância, a gente sabe qual que está faltando, né, aquele nutriente que está faltando. Se precisar mais algum exame laboratorial, exame bioquímico, exame de sangue, a gente pede para avaliar. E a gente vai montar um suplemento específico para aquele paciente, de acordo com a necessidade dele. Então, a gente vai suplementar e complementar aquilo que ele precisa, para o que ele está deficiente e para a patologia que ele apresenta. E também vale ressaltar que exame laboratorial, ele tem uma faixa de referência, né? Por exemplo, vitamina D. No exame laboratorial apresenta de 20 a 80, salvo engano, é normal. Mas aí vocês entendem que é uma janela muito grande. De 20 a 80 é uma diferença grande. Então, um paciente que tem uma vitamina D em 20 não é o mesmo paciente que tem uma vitamina D de 80. Então, dentro da prática integrativa, a gente divide esse valor de referência em 4 e a gente mantém tudo que é bom, nutriente, enfim, sempre mais próximo do máximo. E tudo que é ruim, que são marcadores inflamatórios, mais próximo do mínimo. Então, por exemplo, uma vitamina D de 20, 30 é baixo. O corpo precisa de muito mais do que isso para sobreviver. Então, quem tem uma vitamina D de 20, 30 está só sobrevivendo, não está vivendo. Né? Vitamina B12, 800, 900. A gente tem que manter doses altas para que sobre para o cabelo, para que sobre para a pele. Né? O corpo é muito inteligente. Então, ele sabe que o corpo, a pele, cabelo, unha, não é a nível de sobrevivência. Então, se está faltando nutriente no intestino, no fígado, no coração, ele vai pegar nutriente de onde é menos importante para jogar onde é mais importante. Então, a dosagem para a suplementação é muito importante para a gente entender o nível interno que aquele paciente se encontra. Uma queda capilar é um sinal clássico de desnutrição em alguma área, se não for só por estresse, obviamente. Por quê? O cabelo, o folículo é muito pequenininho, o nutriente que chega ali é muito pouquinho. Se eu já tenho pouco, não vai chegar para o cabelo. Então, eu preciso ter esse suporte de nutriente bom para que sobre, entre aspas, para todo o corpo funcionar bem. Desde os órgãos vitais, que são os primeiros que precisam, até o cabelo, a pele, a unha. Né, nossa, interessantíssimo. Tem até uma pergunta ali. Tomo suplemento, foi fura bolha, novamente. Tomo suplemento de A a Z. Estou fazendo errado, então? Interessante a pergunta. Gostei, muito gostei. Interessante. Eu já tomei tanto suplemento de A a Z. E aí, o que é que acontece com esses suplementos de A a Z? Normalmente é 1 ou 2 cápsulas no máximo. Para que a gente consiga colocar uma quantidade de nutriente de A a Z em 2 cápsulas, não tem como.
Então, é de A a É Z, mito, então. mas em doses muito pequenas. Então, se você tem deficiência em algum nutriente, esse nutriente que é de A a Z não vai suprir. E a gente precisa investigar qual o nutriente que você precisa. Talvez você não precise do A ao Z. Você precisa de alguns específicos, em doses específicas para você. Então, para a dose de manutenção, quando você está com saúde, está bem, quer só manter uma vitamina de A a Z, dependendo de um bom laboratório, né, é muito bom. Mas se você tem alguma deficiência, se você se sentir, tem algum sintoma, essas de A a Z não vão suprir aquilo que você precisa. Então, é mito, dependendo da situação. E essa suplementação é feita de qual forma? É alimentação, é cápsula, é injetável, como é? Também vai variar muito, né, de cada paciente. Pacientes que chegam muito debilitados e que têm algum nível de desbiose, ou seja, algum problema na absorção nutricional, que aí é muito comum nas mulheres, né, a gente tem muito isso. A gente opta primeiro pela via endovenosa e intramuscular, para a gente tirar daquele estádio mais crítico. Quando a gente eleva um pouco mais, está ali na faixa aceitável, a gente migra para a via oral para manutenção. Então, normalmente, a primeira escolha a gente faz, de fato, endovenosa, porque absorve mais rápido, absorve 100%, e a resposta é muito mais rápida. Uma dose que você faz de vitamina D intramuscular, você, em média, sobe em 20. Então, se está com ela de 20, vai pelo menos para 40. Então, a gente aumenta muito mais rápido. E aí, para manutenção, depois, a gente orienta prescrições, né, em suplementos, realmente em cápsulas ou líquido. E, obviamente, a gente tem nutricionista na clínica, lá onde a gente atende, que ela também faz esse acompanhamento nutricional a nível de alimento, que aí é cada um na sua área, né? A nutricionista vai orientar nessa questão alimentar também, que é muito importante. A gente negligencia muitas vezes, né? E água também, né? Água certeza. também. E para água falar também. de água, gente, nós estamos de copos novos aqui. Aquele canequinho de asa, pelo menos eu já não estou mais com ele. Não é o de asa, mas... Não é o de asa, é e o olha, sem asa. um copo chique, parecendo copo de champanhe, de rum, dessas coisas, né? De rum, né? Rum, uísque. É. Mas Mas não é é, água. não é água, gente. É água H2O. Bebam água, Bebam Isso água. mesmo. Tá? E tem uma outra pergunta ó, aqui. É MCMTV aqui. Tem outra pergunta bem interessante aqui. Tonhão, estou começando a ficar careca com suplementação. Com a suplementação, pode acabar mesmo que tenha genética, mesmo que tenha a genética. Entendi a pergunta. Estou começando a ficar careca. Com suplementação, posso acabar mesmo Que tem a tendo a genética de ficar careca, mas eu posso, vamos dizer, sanar esse problema, enfim. A calvície ou a queda, seja qual for a patologia, a gente também precisa investigar, né? Existem várias linhas do porquê daquele cabelo estar caindo. Se a genética é um dos fatores, mas existem inúmeros outros fatores. Então, a gente precisa realmente investigar. Com certeza, a suplementação é um dos tratamentos, mas é algo muito específico. E, por exemplo, lá na clínica, a gente tem uma tricologista específica, especialista nessa área capilar, que é um mundo também. A gente precisa realmente investigar qual a causa daquilo. Mas, com certeza, a suplementação ajuda muito, muito. Mas talvez não resolva. Depende do caso. Verdade. Outra pergunta aqui, Everaldo. Qual a vitamina para a saúde dos olhos? Existem alguns complexos que são mais específicos, vitamina A, vitamina E, né, alguns antioxidantes. E aí eu não sei qual área específica, né, dos olhos, mas existem algumas vitaminas mais bem absorvidas e que levam para isso. Então, vitamina A, vitamina E é muito importante. Antioxidantes, de maneira geral, e aí a gente entra em todas as áreas. Mas se for fadiga visual, aí entram outros tipos. Então, alguns do complexo B, outros do complexo B. Então, são inúmeras as vitaminas. Legal. Edilene Lima. Quantos litros de água precisa ser consumido diariamente? O cálculo é feito o peso vezes 3,65. Então, alguém calcula aí. Vezes... Um paciente de 70 quilos, vamos lá. Sei. 70 vezes 3,65.
da média diária do consumo de água daquele paciente. Então, também é muito Interessante. específico. Tá? Ô, Mariano, meu marido é pequenininho, então meio litro d'água resolve para ele. Né? Meio copo. Meio copo. Meio copo. Agora foi que diminuiu. Agora foi fundo. A gente faz o cálculo, é bem individual. Interessante. E as pessoas estão interagindo bastante. Também com um assunto bom desse, O assunto gente. é excelente, gente. Tonhão colocou novamente. Sinto muita azia. O que pode ser? A azia é um sintoma muito inespecífico, né, muito amplo. Então, com certeza, ou pode ser o pH do estômago, pode ser uma baixa absorção, pode ser enzimas digestivas que não está produzindo, depende do que você consome. Né? Existem alguns alimentos que produzem muito mais esse refluxo, essa má digestão, mas a gente precisa investigar a nível de intestino e estômago, mas podem ser inúmeras causas. São sintomas muito amplos. Dor de cabeça, o que é que pode ser? Infinidade, né? E aí, por isso que na consulta a gente investiga a vida do paciente. Quais são os seus hábitos? Quando ele apresenta, eu faço isso, minha rotina é essa. Aí eu começo, a partir daí, dizer, o que você sente pode estar relacionado com isso. Entendi. Então, são sintomas muito amplos, assim a gente não consegue direcionar, porque eu precisaria entender qual a rotina dele, né, para poder direcionar. A alimentação. Porque são diversas causas. A alimentação, sem dúvida, porque tem a ver, né, com a parte gástrica. Mas uma desbiose, o que é que está comendo, como é que está o nível de estresse. Né? Estresse tem muita relação com essa parte gastrointestinal. É uma ligação direta entre intestino e cérebro. Então, pacientes muito estressados, muito cansados, tendem a desenvolver problemas gastrointestinais muito mais facilmente. O que você acha do reiki terapia? O reiki, das técnicas que a gente tem da integrativa, é uma que eu nunca me aprofundei. Né? Conheço alguns pacientes que já fizeram, tem resultado, mas não é minha área. O reiki eu não, ainda não estou fazendo. Mas conheço pessoas que fizeram e tiveram bons resultados. Muito bom. É um tema excelente, excelente. Mariane, existem assim, algumas histórias, claro, sem citar nomes, que você possa falar para a gente, compartilhar com o pessoal de casa, de pessoas que começaram o tratamento de determinada forma e hoje encontra-se de determinada forma. Tem sim. Existem casos assim que são especiais, né? Marcam muito. Eu sempre falo de um paciente, logo quando eu iniciei, porque no início eu trabalhava atendendo em domicílio e eu só trabalhava com pacientes com feridas, pé diabéticos, aqueles pacientes mais comprometidos. E aí tinha um paciente que iniciou, ele estava há 3 meses sem trabalhar, em cima de uma cama, com uma ferida no pé. Era diabético, então é mais difícil o processo de cicatrização. E aí ele estava já há 3 meses. E aí, quando ele me procurou, na verdade, a filha dele me procurou, ela já conhecia alguma coisa, já tinha ouvido falar, mas ele não acreditava. E aí ele disse, eu vou fazer, porque minha filha que está pagando, ela quer que eu faça, mas eu não boto muita fé, não. Vocês vão fazer o seguinte, se o senhor não ficar bom, o senhor não me paga. Tá certo? Ele disse, tá bom, então. E aí a gente iniciou o tratamento, né? E em 6 sessões apenas a gente conseguiu fechar aquela ferida. Meu Deus. Né? E ele voltou a trabalhar. Encontrei ele na feira, com um pé enfaixado. Eu disse, meu Deus, você está fazendo o que aqui? Ele disse, minha filha, eu passei 3 meses em cima de uma cama. Agora eu posso trabalhar. Eu já estou aqui fazendo minha feira. Graças a Deus, né? Coisa marca boa. muito. Né? Eu tenho pacientes que têm fibromialgia, que é uma doença que acomete, eles precisam tomar muito medicamento. Né? Então, eu tenho relatos de pacientes que tomavam 7, 8 medicamentos controlados. Hoje, eles tomam quando precisa, quando está numa crise muito grande, mas a gente conseguiu, né, remediar aquilo ali e foi realmente tratando. Né? Pacientes muitas idosas, com dores no joelho, coluna, né, que entram no começo, entram quase sem andar. Tem, inclusive, no meu Instagram, tem um vídeo de uma senhorinha, um amor, que ela entrou realmente bem prostrada, muita dor na coluna, né, no joelho. E, depois de 5, 6 sessões, já vai de salto alto quando vai para o consultório. Mas, olha... Que legal. A durabilidade, assim, quer dizer,
o tempo de uma sessão para outra? Ó, os protocolos eles também são muito individuais, tá? Mas a média é 1 ou 2 sessões por semana. E aí vai dar a disponibilidade do paciente também, obviamente. E a partir da 3ª sessão a gente já começa a ver os resultados. Porque eu sempre falo, a gente no consultório faz 20% pelo paciente. 80% é o que ele faz depois que sai do consultório. Eu sempre digo isso quando alguém vai para mim também. É o dia a dia. Né? A gente orienta muito, a gente traz a consciência, tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? O básico que ainda funciona, a gente traz essa consciência de volta para o paciente e espera que ele cumpra, né, as coisas básicas do dia a dia. E a gente faz a terapia lá, e aí depois do 3, 4, a gente já começa a ver bastante resultado. Que bom. Nossa, Tem que se interessante. ajudar, né? É importante. Com certeza. É verdade. E assim, é um tratamento caro ou não? Não. As sessões, elas variam muito, porque tem aplicações sistêmicas, aplicações locais. E aí, trazendo para o ozônio, as sessões elas variam entre R$150 e R$250, em média. Tá? E aí, obviamente, que existem outros protocolos também, é muito individual, mas, de maneira geral, não, porque você consegue, em pouco tempo, ter muito resultado. Né? São resultados duradouros. Então, não. E aí é aquela pergunta, o que é caro? Não sei. Para quem tem uma dor crônica que você pode ficar bom, tem gente que paga. Tipo a Teve um fibromialgia, paciente que é horrível. que ele já estava para fazer uma cirurgia de síndrome do túnel do carpo. Ele ia pagar, acho que 8 mil, 10 mil na cirurgia para fazer. E o médico tinha avisado para ele, talvez você não fique bom. É uma tentativa. E aí a filha dele, né, me conhecia, e aí ela falou, ela disse, não, vamos tentar com a ozonoterapia? E ele ficou bom em 6 sessões. Nossa. E aí ele, É uma benção. então, o que é caro? Eu podia cobrar os 10, então me deu os 10 mil, que o senhor ficou bom, né? E aí, então não é Justamente, eu dizia, me caro. deu os 10 mil. Então não é caro, né? Vai depender do Desse conceito, jeito. mas é em torno disso. E tem mais perguntas aqui, ó. Tonhão perguntou. Tomo controlado, né? Remédio controlado. E sei que faz bem, quer dizer, que faz mal, mas qual o conselho para mim? Tomo remédio controlado. Mas sei que faz mal, mas qual o conselho para mim? Como farmacêutica, né, antes de tudo, a gente jamais pode intervir em nenhuma conduta médica. Se os medicamentos que ele toma são medicamentos prescritos pelo médico, a gente precisa manejar qual a causa, quais os medicamentos controlados, por que está tomando aquilo ali, né, para a gente conduzir. Mas nem como farmacêutico, nem como profissional da saúde, eu não posso intervir, né, na terapia de um outro profissional de saúde. Mas o intuito da integrativa é isso, é conscientizar as pessoas. Eu digo, pronto, com controlado mesmo. Existe uma classe de medicamentos controlados que ele faz a recaptação de serotonina para agir no corpo. A serotonina é um neurotransmissor que traz, né, alegria, felicidade, satisfação. E ela é produzida 90% no intestino. Se o meu intestino não funciona bem, como é que ele vai recaptar serotonina se eu não estou produzindo serotonina? Então, o meu papel é conscientizar o paciente. Obviamente que tem algumas situações que eu vou falar com o médico, quando tem alguma conduta que está um pouco discrepante, a gente vai atrás do prescritor para, junto com ele, a gente tentar alternar aquela terapia. Mas o meu papel é orientar o paciente e entender. Você precisa desse controlado por quê? Porque não dorme bem, mas como está teu intestino? Como está a tua rotina de sono? Você tem uma higiene de sono? Você está bem alimentado? Você está bem nutrido? Então, meu papel é conscientizar o paciente o que é que ele pode fazer por ele. Então, tirar um medicamento, eu digo muito. Pronto, hoje mesmo, eu atendi um de manhã que tomava 3. E ele estava na 3ª sessão hoje. E ele chegou para mim e disse, Mariane, acabou ontem o meu controlado e eu não vou comprar de novo. Porque está se sentindo bem. Mas jamais é uma conduta que eu posso fazer. E aí eu orientei, você pode ter dependência, era um controlado, era um tarja preta, você pode se sentir, não, vá com cautela. Vá com calma. Mas eu orientei, e ele está outra pessoa. Ele chegou com outro semblante na clínica hoje. Nem sequer o desmame ele vai fazer? Ele optou por não, né? Eu ainda orientei justamente isso, o desmame. Né? Você estava... Acerto que estava 2 meses, eu acho, só com esse uso desse medicamento. Mas pode acontecer um efeito rebote, né, controlado, é tarjado, ter a dependência da química do medicamento. Mas é uma conduta que eu oriento, né, a gente orienta a ter o cuidado e voltar para o prescritor.
e dizer, olha, eu estou bem, não preciso mais. Mas essa retirada de medicamento a gente não é conduta que a gente faça dentro do consultório. Legal. O que você acha de massagens, acupunturas? Também são técnicas incríveis, né? Como coadjuvante, a gente também faz lá na clínica. Massagem relaxante, massagem drenante, né? Muito bom também para drenagem. E ajuda muito. Eu sou massoterapeuta. Pronto, maravilhoso. Ajuda muito, muito, muito. Né? Não só pela massagem em si, mas pelo fato das mãos tocar na pessoa. A energia do profissional passando para a pessoa. Então, a acupuntura também, a gente tem bons resultados. A gente tem uma parceira lá que faz a acupuntura na clínica. Então, a gente vai pegando tudo que é de integrativa, tudo que é de natural, tudo que é do simples e vai trazendo, a gente vai agregando muito mais resultado. Então, eu mesmo sou fã, amo Ai, que massagem. legal, que coisa boa. Eu também. Não Célia é porque eu faço, mas eu amo. Célia Cavalcante colocou, que voz linda da Camila, Deus te abençoe, Deus te deu um dom. Amém. Use sempre para glorificar o nome do Senhor Jesus. Beijo. Beijo, Célia, Beijo, cunhada Célia, abraço, linda. Célia. Isso mesmo, muito bom tema. Albéria, alguma pergunta, Albéria? Pergunta. O conselho que você daria hoje, né? Eu sei que a gente não terminou ainda, né? Mas o conselho que você daria hoje para que as pessoas cuidassem melhor da sua saúde? Isso mesmo. Existe uma frase que eu uso muito nos meus consultórios e nos meus atendimentos. Eu digo, olhem para vocês como o Criador olha. Eu acho que isso tira um peso, sabe, das nossas costas, de muitas vezes. E aí, falando mais para as mulheres agora, né? Dar conta de tudo, ter que fazer tudo, ter que ser boa em tudo. Então, olhe um pouquinho mais para você com amor, sabe, com cuidado. Né? Volte ao primeiro amor, volte à essência, volte às coisas simples. As coisas simples que funcionam. Então, se olhem com mais amor. Olhem para vocês como Criador. Olha, a gente passa a se cuidar mais. Realmente, viu? Amém, meu Deus. Que é lindo. verdade. Lindo. Lindo mesmo. Você acha que a depressão tem cura? Depressão, ansiedade, pânico, né? Doenças psicossomáticas. Transtornos, né? São os transtornos mentais. São as doenças do século, né? A gente, inclusive, teve um evento quinta-feira passada. Lá na clínica, a gente trouxe psicólogos, terapeutas para falar sobre isso. Né? E mais do que nunca tem se falado sobre isso, o impacto dessas doenças no nosso dia a dia. E aí a gente falar sobre cura, a gente precisaria entender o contexto, né? Obviamente. Mas eu creio que sim. Sabe, as doenças psicossomáticas hoje elas estão muito mais ligadas à sobrecarga e à cobrança que a gente se impõe, juntamente com um mau cuidado da nossa saúde. A gente não dorme, a gente não se alimenta, a gente não toma água. Como eu citei o caso do medicamento que é recaptador de serotonina. A gente não cura do intestino, mas quer tomar um medicamento que usa uma substância que é produzida no intestino. É incoerente. É incoerente. Então, a gente precisa realmente olhar mais para isso. E eu tenho pacientes que param de tomar medicamentos controlados, que descobrem que ainda conseguem sorrir, que ainda conseguem, né, ter uma vida saudável nesse sentido. Obviamente que é um pouco mais delicado, porque quando a gente lida com a mente, existem muitos bloqueios. E muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, como a gente falou no início, né? A nossa mente atrapalha. Então, é um cuidado mais minucioso com o terapeuta junto, né, com o psicólogo junto, uma equipe realmente, que é também outra coisa que a gente prega muito. A gente é muito único, mas em diversas abordagens. Então, eu, como farmacêutica, tenho o meu nicho, que é o que eu posso cuidar até aqui. Daqui para frente é um terapeuta, é um nutricionista, é um educador físico. E, por isso, é bom uma equipe para eu tratar do paciente de maneira geral. Então, nas doenças psicossomáticas, é da mesma forma. O embate é que a nossa mente bloqueia muitas vezes, até a nossa cura.
Eu estou fazendo algo, e isso explica, por exemplo, eu tenho 2 pacientes, tive, né, que já receberam alta as 2. Eu tinha 2 pacientes no mesmo contexto, no mesmo cenário. A mesma idade média, o mesmo contexto familiar. Uma, com 6 sessões, ficou completamente curada. A outra, com 10, ainda não teve resposta. E a resposta dessa aqui, com 10 não teve resposta, estava na mente dela. Ela não queria ficar curada. Porque a doença dela tinha uma utilidade para ela. Enquanto ela tinha aquela doença, ela tinha a atenção dos familiares, ela tinha a atenção dos filhos. Então, se ela não tem mais aquela doença, ela não tem mais a atenção. Exatamente. Então, ela não quer ficar curada. Então, a parte psicológica, a parte emocional, ela conta muito no tratamento. Por isso que na consulta a gente demora tanto, porque eu não sou psicóloga, mas eu converso muito com meus pacientes, eu preciso entender o que é de fato que é útil para ele aquela doença. Toda doença tem uma utilidade. Então, por que está sendo útil para ela naquele momento aquela doença? Então, tem tratamentos que a gente faz que é só a terapeuta. Eu não preciso fazer nada de técnica em si, porque é totalmente psicossomático. Então, é um contexto realmente geral e nas doenças psicossomáticas não é diferente. Interessante mesmo. Muito. Realmente, viu? Eu sempre digo, né, para minhas clientes, quando elas vão lá para casa, que eu estou atendendo agora, assim, eu estou atendendo na clínica Te Amar, né? Mas teve umas 2 que quis ir lá para casa, porque é mais perto da casa delas. Aí eu sempre digo, você está fazendo a massagem, mas a massagem ela não vai fazer tudo por você. Ela não vai pensar por você, por exemplo. É igual o remédio controlado que o médico passa para a gente. A gente toma o remédio para ajudar nas conexões neuronais, mas ele não pensa pela gente. Eu sempre digo isso. Né? Desse jeito. A questão de transtornos, assim, de autismo, TDAH, não tem cura, né? Nesse caso aí não tem, porque não é algo adquirido, é algo que a pessoa nasceu com ele. TOD, né? Mas existe algum tratamento fitoterápico para esses transtornos? Sim, existem também com esse avanço, né? Hoje tudo se fala muito sobre TDAH, sobre autismo, e os estudos cada vez mais eles relacionam ao intestino. Então, mais uma vez a gente volta aqui. E nesses casos não existe a remissão total da doença, né? Da alteração, mas é uma outra qualidade de vida. Né? Eu tive alguns pacientes, crianças que eram autistas, e eles conseguiam conviver melhor, eles conseguiam ir para a escola, porque a gente dá suporte e qualidade de vida para ele. Então, nem toda doença a gente vai conseguir curar. Tem doenças que no processo de desenvolvimento daquela doença está no estado que a gente chama de estado cicatricial. Igual quando a gente leva um corte e fica aquela cicatriz. Aquele tecido não tem como reparar mais, mas a gente pode dar qualidade de vida. Então, existem algumas doenças, algumas patologias específicas que não tem cura, mas a gente dá qualidade de vida para o paciente. Por exemplo, pacientes oncológicos. Eu tenho pacientes oncológicos que a gente dá um suporte assim para ele, que ele não tem queixa de pós-químio, não tem aquele enjoo, não tem aquele desconforto. Então, eu não estou mais lidando com o câncer, como eu falei no início, eu não estou mais lidando, eu não lido com o paciente pela doença dele, eu lido com o paciente. Então, o que eu posso fazer de qualidade de vida para aquele paciente, a gente vai desenvolver. Então, como câncer, como algumas doenças que são genéticas, né, que não tem cura, na medicina convencional, a gente traz qualidade de vida para ele e suporte para que aquele corpo consiga responder a qualquer estímulo que ele faça, inclusive o estímulo farmacológico. Inclusive, dar suporte para ele conseguir absorver melhor o medicamento e ter uma melhor resposta daquela terapia que ele faz. Existem remédios que não são exagerados? Por exemplo, eu estava assistindo pelo YouTube uma vez uns remédios que as pessoas... Eu não sei se dava alguma solução de água sanitária para o autista ingerir, ou se alguma coisa com água sanitária, ou parece que injeta no ânus do autista.
Você não acha esse negócio meio exagerado? Misericórdia. Pô, eu vi isso no YouTube. Quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, que monstruoso. negócio mais... bizarro. E eles Monstruoso. dizendo que curava o autismo. E assim, é um outro cuidado que a gente precisa ter. Né? Com essas Com o advento da loucuras. internet hoje, qualquer um abre uma live, abre um canal no YouTube e diz que tudo cura. Né? Essa palavra cura, inclusive no Brasil, é bem perigoso. Né? O curadorismo aqui no Brasil não é aceitável. Né? Então é muito fácil. Isso cura, isso cura. A gente está trabalhando com qualidade de saúde, né? Com tratamentos que são validados, que são respaldados, que são validados. Então, tudo isso que falam, isso cura, fujam disso. Agora você vê que por causa de muitos, até a gente paga, né? Com Porque tem certeza. pessoas que não acreditam nas pessoas que trabalham devido a tanto. com saúde integrativa devido a tanta pilantragem que existe. Desculpa Justamente. a palavra. Exatamente. Mas, gente, aí eu vi alguns autistas revoltados com isso, e com razão, né? Com certeza. Primeiro, o autista não precisa de conserto, ele é o que é. Não é questão de consertar, é questão de fazer ele se adaptar melhor a um sistema e o sistema se adaptar a ele também. Também. Né? É um trabalho em conjunto. Aí, sabe, eu achei isso absurdo. Tem ali uma pergunta de Agreste Veículos. Vivo cansado e minhas noites de sono não recuperam minhas energias. O que devo fazer? É uma queixa bem comum. Eu digo muito, é muito por época, né? A gente está nas épocas dos cansaços, das fadigas. É muito comum. A gente precisa analisar, né, de forma muito minuciosa, mas, assim, normalmente, energia faltando no corpo, como eu falei também, o corpo é muito inteligente. Então, ele está poupando energia porque alguma coisa está faltando aí. Então, ele poupa energia para que você não... A função do nosso corpo, do nosso cérebro, é se manter em repouso. Ele não quer gastar energia. Por isso que a gente nunca vai sentir vontade, aquele desejo de vou acordar 5 horas para treinar. Ele não vai. Porque ele quer poupar energia para você sobreviver. Então, esse cansaço extremo, essa fadiga, né, esse sono que não é reparador, normalmente é um alerta de que está faltando algum nutriente no teu corpo, de maneira geral, e aí ele está poupando energia. Então, ele te mantém num estado de letargia, de sono, de fadiga, para poupar energia. Então, normalmente, precisa estar faltando algum ajuste aí que a gente precisa investigar. Interessante, gostei. Gostei mesmo. Albéria, os nossos brindes. Os brindes. Como é que a gente vai fazer? A gente sorteia 2 hoje e 2 de hoje a 8. Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser. Qual é a Então, pergunta? É isso que eu já ia perguntar. Tá. Vamos fazer 2 perguntas e as 2 pessoas que responder ganha O brinde. o brinde. Que E são, o que é o brinde? o brinde é um vale participação e uma mentoria com Juliana. Os 4. E os 4. É bom. Bom demais. Pois é, desse jeito. Eu vou fazer uma Faz pergunta. a pergunta, eu vou Albéria. fazer. Pronto, vejam só, gente, vocês de casa, serão sorteados hoje 2 vale participação e de hoje a 8 serão sorteados mais 2. Então, alguém sabe o nome da primeira música que a cantora cantou? Quem souber, responde aí. Né? E a outra pergunta, né, Albéria? É bom a gente já lançar as 2. A outra, lançar as 2, né? Isso. Tu queres lançar a outra? Não, pode perguntar. Posso perguntar? Pode, com certeza. Pronto, vamos ver se vocês prestaram atenção ao que foi falado. O que é terapia integrativa? Foi bastante falado. Bastante Pois é. mesmo. Pronto, as 2 pessoas que responderem, né, a primeira canção, né, que Camila louvou aqui com a gente, e o que é saúde integrativa. Está aqui os 2 valezinhos, só esperando.
Agora, nós estamos caminhando para o final do programa. Passou muito rápido, muito Que rápido. pena. É impressionante. Quando eu olhei a hora, eu disse, Senhor, já. E se não Ok. acertarem Se não acertar, vai ficar os 4 para a para próxima a semana. próxima semana? Mas vamos ver, gente. É. Acerta aí. O nome É. da música tá assim, ó. Eu acho que eu até falei o nome dessa música no Albéria. início. Né? Eu disse de quem era o cantor, quem regravou e disse o nome. E não vale adiantar o vídeo. Adiantar não, voltar o vídeo para ver. Tem que ser agora. É verdade, É. né? Eu nem tinha pensado nisso. Não vale voltar o vídeo. Tem que ser agora. Se não responder agora, até o final do programa, não vai ganhar. Tem uma perguntinha aqui de Edjane Maria. Boa noite, Edjane. AIT é grave? Pode ocorrer outro mais grave? Eu não, pela sigla, não sei o que é. AIT. É acidente. Eita, gente. É tipo um AVC. Acidente vascular cerebral. Isso, não, ele é mas- tipo um AVC. Ele é semelhante a um AVC. Porém, ele tem algumas peculiaridades que diferem. Pelo termo, eu não estou associando agora. Mas aí, se é algo cardiovascular e cerebral, Ele é um tipo de AVC. aí deve ser algo mais agudo. Uhum. Então, é alguma interrupção de oxigênio, algo que não está passando aí. Isso são casos agudos. Então, a Entendi. intervenção, ela é mais naquele momento. Mas, obviamente, que a nível de tecido, a nível de coração, a gente precisa dar mais suporte de oxigênio, dar mais suporte nutricional, nutrientes que sejam de vasos sanguíneos. Né? Entendi. São coisas mais específicas. Mas é uma pergunta muito ampla. Eu precisaria de mais perguntas para ela poder entender, para poder Pra responder. ajudar. E assim, eu acho que quando ela perguntou assim, né, pode ocorrer outro mais grave, eu acho que ela quis dizer assim, quem já teve, pronto, Sim. tipo um AVC, quem já teve, pode ocorrer de se novo. pode ocorrer de ter novamente Sim. e de ser mais grave que o primeiro. Isso. Nesses casos, sim. E aí é que entra a questão de dar suporte para o corpo. Então, se você já teve um sinal de algo nesse nível, a gente precisa entender como é que está o coração, como é que estão as veias, as artérias, como é que está essa parte de aporte de sangue, né? E aí dar esse suporte para o paciente para evitar que ocorra novamente outro quadro. Entendi. No caso, a ozonioterapia seria indicado nesse caso? Sim, com certeza. Ataque Ataque isquêmico isquêmico transitório. Sim. E aí a ozonoterapia ela é muito aliada porque a gente lida com oxigênio. Então, a gente dá um suporte muito grande de oxigênio. Inclusive, toda essa parte sanguínea, a gente, com a ozonoterapia, na autohemoterapia, que é uma das vias que a gente utiliza, a gente faz com que aquela hemácia, a gente chama na clínica que ela vive em rulor. É uma hemácia muito juntinha da outra. A gente não consegue, com essa hemácia desse jeito, levar oxigênio para os tecidos. Então, a ozonoterapia, nesse caso, ele vai dar muito mais oxigênio e fazer com que esse oxigênio chegue em todos os tecidos, em todas as células. Então, sem dúvida, é algo que ajudaria muito nesses casos. Interessante. No momento da pergunta que você falou da oxigenação, eu já lembrei da ozonoterapia, eu já pensei. É uma boa Associa. alternativa. Com certeza. Isso mesmo. Com certeza. O caso da depressão. Qual seria o tratamento dentro da saúde integrativa que viesse a ajudar? Nos casos depressivos, a gente normalmente inicia sempre pelo intestino. Né? 90%. 90% das perguntas que eles fizerem em relação a qualquer doença, vamos primeiro para o intestino. Tá? Então, a gente dá um suporte para esse intestino funcionar, a gente faz com que ele produza mais serotonina, porque já vai, com isso, dar mais qualidade de vida para ele ter mais alegria, conseguir fazer uma atividade física, conseguir desenvolver outras coisas que vão ajudar nesse suporte, né, depressivo. Obviamente que, a depressão são tipos específicos, né, deficiência em alguma coisa, mas tudo que for a nível sistêmico, a gente com o ozônio consegue resolver. E aí a gente vai dar esse suporte nutricional, vai dar esse suporte de oxigênio, vai desintoxicar com o ozônio, vai desinflamar com o ozônio e olhar, obviamente, para o intestino do paciente. Então, sempre pacientes que têm transtornos
psicossomáticos, depressivos, a gente olha primeiro para o intestino do nosso paciente. Muito bom, muito interessante Perfeito. mesmo. Tem aqui, eu já mandei um abraço para a Edjane, cheiro grande, amiga. Malu Dourado, boa noite, parabéns pelo excelente Oi, Malu. trabalho. Boa noite. Obrigada. Rafaela Dourado e Tiago Lima. Eita, meus Um corações. cheiro para vocês dois, casal maravilhoso. Abraço, cheiro, tudo de bom para vocês, lindões. Desse jeito mesmo. Bom, parabéns pela brilhante apresentação. Obrigada, Edjane. Obrigada Edjane. mesmo. Estamos caminhando, né, gente, para o final do programa. É uma pena. De coração assim, apertadinho, porque estava É. tão bom. Eu acho que Tão bom. Mariane deve voltar mais vezes. Também. Né? Concordo mesmo, porque assim é Pois um é. tema muito, muito interessante mesmo. E assim é um tema amplo. Que se Verdade. fosse para a gente Muito, continuar muito. aqui debatendo, ia ser Cada noite podia ser um tema específico, porque Excelente. dá Sim. assunto para noite toda. isso mesmo, excelente. E assim é questão de saúde, não é? São alternativas muito boas. Abraço, querida Edvaneide. Um cheiro, lindona. E assim, são alternativas para a gente sair um pouco dessa medicina tão tradicional, né? De medicações, que nós sabemos que a medicação ela tem um lado que ajuda, tem. Mas também é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha em alguma coisa. Infelizmente. Então, é algo muito importante mesmo. Mas aí também tem o depende, né? Você concorda comigo ou não? Concordo. Né? Plenamente. Porque a medicação, se a pessoa fosse automedicar, como eu conheço gente que toma remédio controlado por conta própria, não sei como é que consegue uma receita, mas toma, sem consultar o médico, consegue. Deixa o remédio de uma hora para outra, né? Eu acho que nesse caso é prejudicial, sim. Com certeza. Desse jeito. Cada área tem o seu papel, a sua importância. Eu sou farmacêutica, então, de alguma forma, eu preciso também falar disso. Verdade. Mas- Nada é ruim total e nem nada é Nem bom total. Exatamente. né? Tudo com moderação, da forma certa, pelo tempo certo e da maneira correta. Desse jeito. Pelo que eu estou vendo, ninguém respondeu a pergunta. Vai vai que ficar não os querem quatro- ganhar o brinde. Vão ficar os 4 brindes para a próxima semana, porque ninguém respondeu. Pois é, Né, é uma gente? pena, porque É. a resposta tá assim, ó, tá assim, prontinha para vocês. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Próxima semana Tudo a gente bem, lança tudo novamente as perguntas. E agora vamos agradecer as nossas convidadas. Vamos finalizar com mais uma Verdade, música, mais um Camila. louvor. Não é? Mais um louvor. pra A gente faz o terminar. bate e volta primeiro, Vamos fazer primeiro o bate e volta. depois faz o louvor para E- encerrar. Encerra com o louvor. Yes. Né? O bate e volta, Mariane, funciona assim. Nós lançamos uma pergunta com uma palavra e você responde com uma palavra. Tá. Começa, Albéria? E você também pode perguntar, viu? É uma Amiga. palavra. É. Você lança uma palavra, ela responde com uma palavra. Por exemplo, saúde. A base da vida. Esperança. Até o fim. Alegria. Minha filha. Que lindo. Amor. Deus. Deus. Tudo. Base. Família. Eu? Deixa eu ver. No caso, eu faço pra ela? Deixa me ver. Enquanto você pensa, eu faço outra. Faz, você pode fazer. Saudade. Fica à vontade. Saudade. Saudade.
do que eu ainda não vivi. Saudade do que eu ainda não vivi. É. Gostei. Vida. Um presente. Mariane. Imagem e semelhança de um Criador maravilhoso. Amém. Que lindo. Amém, amém. Conseguiu, Camila? Conseguiu? Mãe, E maior dádiva. Maior com presente. certeza. Que legal. Gente, quero agradecer a todos vocês de casa que nos assistiu, Verdade, que nos gente. acompanhou. Espero que tenham gostado. Eu acredito que sim. E se gostaram, deem like, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal Isso MCMTV. Mariane, deixa uma mensagem para o pessoal de casa. Bom, vamos resumir aqui. Antes dessa mensagem, eu só falar para vocês, né, que eu sou professora, sou palestrante e vou deixar aqui para vocês, vai aparecer em algum lugar aí, vamos providenciar o QR Code, né, de um curso muito especial que eu fiz sobre intestino. E aí a gente tem várias práticas de como resolver, como melhorar de maneira geral o seu intestino. Então, vou deixar aí para vocês entrarem em contato. E aí sigam nas redes sociais, acompanhem. Eu sempre deixo muito conteúdo lá, né? Eu sei que a minha missão é tentar trazer um pouquinho mais de saúde para as pessoas. Então, eu falo muito, 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 muito. E lá no meu Instagram eu sempre tento trazer mais informações. Então, me sigam, vocês vão conseguir ter um apanhado geral. E todas as informações que precisarem estão lá no Instagram, né? E como mensagem final, eu quero sempre dizer que aonde o seu coração está empenhado, tudo faz sentido. Então, quando você coloca o seu coração e se dedica a alguma coisa, as coisas começam a fazer sentido. E pode não fazer sentido hoje, mas um dia vai fazer sentido. Então, quando a gente se entrega naquilo que a gente faz, quando a gente confia num Deus que é maior que tudo, Amém, Ele nos meu Deus. direciona, né? E eu digo sempre, agradeço a Ele todos os dias, né? Esse dom que Ele me deu de poder cuidar das pessoas, né? Tudo que eu faço com o maior amor é cuidar. Então, que eu consiga vida longa nisso e que Ele me ajude até o fim. Amém. Amém, Assim amém. seja, meu Deus. Que lindo, que lindo. Lindo. E agora Gente, vamos Camila, de música. Quer deixar alguma mensagem também, É, antes de Camila. louvar?